Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, também vocês que nos acompanham de outras localidades. Que alegria poder começar com você esta semana de atividades, olhando para a verdade de Cristo que a Igreja prega e ensina para nós. A terceira característica da autoridade da Igreja é a sua liberdade. Esta afirmação pode parecer estranha, não apenas para aqueles que acreditam que a autoridade da Igreja escraviza, mas também para aqueles que pensam que liberdade significa liberdade em relação a toda lei e a qualquer restrição. Liberdade devemos entender claramente, não significa liberdade da lei. Antes, a obediência à lei é a condição de total liberdade. Os aviadores são livres para voar apenas com a condição de que, por meio da construção de sua máquina, respeitem a lei da gravidade. Somos livres para usar palavras apenas com a condição de aceitarmos o significado já padronizado dessas palavras e a autoridade do dicionário. Somos livres para dirigir automóveis pelas ruas somente com a condição de obedecermos às leis do trânsito. Um artista é livre para desenhar um triângulo somente com a condição de respeitar a natureza intrínseca e desenhá-lo com 3 lados. Se, em um momento de iluminação, ele desenhasse um triângulo de 4 lados, descobriria logo que não era livre de fato para desenhar um triângulo de forma alguma. Todo viajante que segue uma estrada se submete a uma restrição de sua liberdade. A estrada limita sua liberdade, pois se não fosse por ela, toda a floresta originária seria sua estrada. Mas, ao submeter-se à limitação de uma estrada, descobre que é mais livre para viajar. Ocorre dessa mesma forma também com as leis da Igreja. São limitações impostas a nós por Cristo. De fato, mas a obediência a elas é a porta de entrada para a liberdade. A Igreja não represa o rio do pensamento, constrói represas para evitar que ele transborde e acabe arruinando o campo da sanidade. Ela não constrói grandes muralhas ao redor das ilhas rochosas do mar para impedir que os filhos brinquem. Constrói para evitar que seus filhos caiam no mar, pois assim seria impossível que houvesse brincadeira. Se a obediência à lei é a condição da liberdade, segue-se que quanto mais obedecermos às leis que fazem nossa perfeição, mais livres nos tornamos. E quanto mais desobedecermos a essas leis imanentes, que contribuem para o nosso desenvolvimento, mais escravizados nos tornamos. Na ordem física, por exemplo, se julgo a liberdade como estar alheio às leis da saúde, tanto mais sou escravizado e debilitado. Se em um golpe de falsa liberdade eu procurar comer o quanto eu quiser, beber o quanto eu quiser, minha saúde será destruída e deste modo serei menos livre para aproveitar minha vida. Eu me torno um escravo de minhas doenças.
A autodeterminação desse tipo significa autoextermínio. O que as normas da saúde são para a ordem física, a verdade é para a ordem intelectual. Quanto mais me submeto às verdades da geografia, mais livre fico para viajar. Quanto mais me submeto às necessidades da matemática, mais livre fico para conhecer as estrelas e os segredos do universo. E ao contrário, quanto mais rejeito as verdades da história, mais me torno escravo da ignorância. É precisamente isto o que nosso Senhor quis dizer quando disse: a verdade vos libertará. São ensinamentos punjantes que Fulton Sheen nos ensina com a sua clarividência de pensamento. A verdade, ela nos ajuda a viver a liberdade. Sartre vai dizer que o ser humano está condenado à liberdade, mas é um materialista, é um ateu. A liberdade vem da verdade. Quando eu aceito a verdade, minha vida se torna livre. Eu me lembro certa vez o Papa Bento XVI pregando na Jornada Mundial dos Jovens, parece que em Madrid. Ele dizia para os jovens que Jesus não é um peso, que Jesus não tira a nossa liberdade, não oprime a nossa liberdade. Pelo contrário, Ele eleva a nossa liberdade. Ele nos faz realmente entender que a liberdade não pode ferir a verdade. Quando eu firo a verdade, eu me torno escravo do erro, escravo de mim mesmo, e por isso não sou livre. Quanta gente hoje não é livre? Nos países de ditadura, China, onde tem um partido único, Rússia, partido único, onde o ditador foi eleito agora para completar 30 anos de ditadura, oprimindo, matando, perseguindo. Faz a eleição com um único candidato. Coreia do Norte, comunista, onde há um só poder. Não tem liberdade as pessoas de escolher seus líderes, onde as pessoas são massacradas na sua liberdade. Venezuela, onde o ditador persegue quem pode disputar com ele as eleições e se torna um candidato único. Nicarágua, onde o ditador faz a mesma coisa, expulsa do país seus opositores ou os encarceram para que se torne um único candidato. Isso é ferir a liberdade do povo. Eu fico impressionado que aqui no Brasil, o nosso governo brasileiro é muito amigo de todas essas ditaduras cruéis, ditaduras que perseguem homossexuais, como na Rússia, na China, como no Irã, que é uma ditadura terrível, mas que tem proximidade com o nosso governo. Aí fica aquela pergunta: será que não há também uma intenção de não criar um projeto de governo, mas um projeto de poder que massacra as liberdades? E nós já estamos vendo isso acontecer. Quando se tolhe a liberdade de expressão, nós já estamos vivendo uma ditadura. Um país que tem presos políticos, que tem gente exilada, como nós já temos, nós não podemos dizer que somos uma nação livre. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. É por isso que todas essas ditaduras odeiam a igreja,
odeiam a Cristo, porque Cristo nos liberta de todas as cadeias. A aclamação ao Evangelho de hoje é o versículo 9 da 2 Coríntios 8. Diz o apóstolo: Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. É uma pobreza belíssima a de Cristo, como é bela também a pobreza dos santos, que não é uma miséria, mas é a pobreza evangélica. É você ser todo absorto na verdade, de forma que a sua liberdade não seja escravizada. O escravo de si mesmo morre. Aqueles que tolhem a liberdade dos outros morrem, e morrem tristemente. Portanto, não podemos desatrelar a verdade da liberdade. Somos chamados a sermos livres, livres e fiéis a Cristo. A Igreja deve ser para nós esse oásis de abastecimento do nosso interior, da nossa vida espiritual, para vivermos a liberdade completa em Cristo, nosso Senhor, totalmente livre. Amém. Senhor, nosso Deus, juntamente com o ouvinte deste programa, quero orar pelos católicos perseguidos, cristãos perseguidos no mundo todo, sobretudo nos regimes de ditadura. Concede-nos, Senhor, a graça da liberdade, a graça de poder orarmos com toda a força do nosso coração para sermos livres. Abençoa, Senhor, os que são perseguidos por crerem no nome do Teu Filho Jesus, por amar a Igreja. Livra-nos, Senhor, de todas as tiranias. Livra, Senhor, o nosso país de cair na tirania, na ditadura, na quebra da liberdade das pessoas. Restitua, Senhor, aos corações escravizados pela ditadura o dom precioso da liberdade. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, seja abençoada a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas, com a nossa catequese da Eclésia Santa e a oração das completas. Fique com Deus, nos encontraremos logo mais.